Um palco sem o ator é apenas um tablado. E o cinema, a televisão, dá para imaginar o que seriam sem a magia dos artistas? Pois é, essa gente talentosa, criativa, que nos leva a conhecer o mundo, as pessoas e a nós mesmos. Pois é, como o nosso convidado de hoje, o ator Walter Breda. Breda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. É isso, é um prazer enorme estar aqui. Fiquei emocionado quando fui convidado a fazer o persona. Falei, eu vou fazer, que maravilha. Maravilha. Muito obrigado, eu nós. que agradeço o convite de estar aqui. Breda, para começar o nosso bate-papo, recentemente participou de um espetáculo que acabou de ganhar o Prêmio Shell de Melhor Direção, que foi do Rui Cortez e da Marina Tenório. Na verdade, eram dois espetáculos que aconteciam simultaneamente, né? Exatamente. As Três Irmãs, do Tchekhov, A Semente da Romã, do Luiz Alberto de Abreu. Isso. E nesse espetáculo, o Tchekhov coloca, dentre outras coisas, uma questão, ele diz que a felicidade talvez seja uma ilusão. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, queria que você comentasse um pouco sobre esse trabalho e se você concorda com essa afirmação do Tchekhov. Bom, vamos por parte. Por partes. Como diria Jack o Estripador, né? O trabalho é um trabalho lindíssimo, cara, que eu confesso no começo, eu até falava para o Rui, eu falei, Rui, isso não vai dar certo, cara, como é que podem duas peças ao mesmo tempo, o palco separado por cortinas, que fizemos inclusive num palco maravilhoso que se prestava muito bem a esse tipo de espetáculo, que era o díptico, né? Que acontece ao mesmo tempo. Então, dividia aqui no meio com cortinas e se fazia o espetáculo. Eu ficava, meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo. Deu, foi um espetáculo lindíssimo, premiado agora, né? Porque A Semente da Romã, que era o espetáculo do Abreu, o público era com fone de ouvido, entendeu? E o público do Tchekhov não, ouvia, inclusive às vezes vazava e tal, mas essa era a proposta. Tem duas peças acontecendo, todo mundo sabia. Então, quando vazava, evidentemente, você sabia que era o outro espetáculo, ficava curioso, voltava para ver o outro espetáculo, né? Porque para assistir os dois tinha que ser em 2 dias diferentes, né? E foi fantástico, foi muito bom. Eu fiz um personagem fantástico, Tibutikin, é um personagem lindíssimo. Que personagem não é lindo, né? Do Tchekhov, do teatro russo, de uma forma geral, né? Ontem eu estava lemos uma peça do Gorky, Os Pequenos Burgueses. E é outro show, né? De dramaturgia, de construção, de carpintaria teatral, um negócio lindo. E o Tchekhov disse que o que era uma ilusão, uma felicidade? A felicidade talvez seja uma ilusão. Olha, eu concordo com ele, viu? Porque muita coisa é ilusão. Né? Seria ilusão, porque depende. Aí você tem que ver, é um discurso muito grande sobre o que é o mundo, né? Como é que são as coisas. Eu, no momento exato da nossa existência, eu me confesso muito, arranjar uma palavra certa, cético, talvez, muito coisa, com a humanidade, entendeu? Eu acho que o homem falhou terrivelmente, entendeu? O sujeito que é o ser inteligente do planeta que faz o que faz. Aí a felicidade é uma coisa que a gente vai arrancar lá das nossas ilusões, talvez. Breda, você é mais um dos muitos artistas que começaram na infância como ator mirim e foi na Rádio Jornal do Comércio de Recife. Você chegou lá através da sua mãe, não foi? Exatamente. Minha mãe e
meus pais, eles, se não me engano, se conheceram num grupo de teatro amador. E meu pai era um jornalista por excelência, era um cara muito fantástico e tal, fazia muita coisa. E minha mãe era uma atriz muito boa atriz, a minha mãe. Mas o meu pai era um macho raiz, né? Não deixou a mulher trabalhar, aquelas coisas, vai ter filho e perereia. E ele bancava a coisa sozinho. E quando ele veio a falecer, meu pai faleceu em 58, aqui em São Paulo, ele faleceu em setembro de 1958, nós voltamos para Recife. Minha mãe pegou os filhos todos e voltou para Recife e retomou a profissão de radioatriz, né? Que era o que ela sabia fazer, o que ela gostava de fazer. E ela foi fazer rádio novamente. Ela foi uma radioatriz muito famosa, assim, eu nasci em 48, nos anos 40 ela era uma coisa grandiosa do rádio pernambucano. Juni Sarita, né? O nome artístico dela era Juni Sarita. E aí nós voltamos para São Paulo e num determinado momento lá precisou de uma voz de criança para fazer uma participação numa novela lá. Ela me levou para ver se dava certo, pronto, até hoje. Então eu comecei com 10 anos fazendo radionovela na empresa Jornal do Comércio. Algemas de Sangue. Foi Algemas de Sangue, exatamente. Depois é que veio o grande sucesso depois, que foi Aqueles Olhos Negros. Uma novela, sei lá. Que aí eu ganhei em 58, veja só, meu pai morre em setembro, em 58, em dezembro, eu estava ganhando o prêmio de revelação do rádio pernambucano. Olha. Só tinha eu, né? Também. Genial. Pelo menos naquela emissora, né? Mas não deixou de ser uma festa e tal. Eu fui, a premiação, uma coisa, era feita no auditório, cara, do rádio. Auditório, programa de auditório, programa de música, com público, né? Com plateia. Mas era rádio, ao vivo, aí na hora e tal. Você escutava em casa, no rádiozinho, mas se você quisesse ver, você podia ver, né? Você iria até lá. E você costuma dizer que sua mãe não foi apenas sua incentivadora, mas também uma grande professora. E a gente pode falar que ela foi a sua grande escola de teatro, não é? Exatamente, exatamente. Eu tenho essa coisa. Eu não fiz escola de teatro. Eu comecei a trabalhar. Então, eu sou um operário da profissão. Eu não estudei para ser ator. Eu já comecei sendo ator, entendeu? E ela, minha mãe, que me dava as dicas, fazia, ó, faz assim, faz assado, aqui é assim, a inflexão aqui é essa, a intenção aqui, sobe o tom aqui, tarará, e eu fui aprendendo com ela, né? E tive a oportunidade, cara, de trabalhar só com fera, mesmo na rádio, que eu fiz rádio no Recife, ao vivo, novela de rádio ao vivo, depois que pintaram os gravadores, aqueles gravadores de rolo, uns gravadores grandes, assim, que gravava o capítulo da novela. Mas eu fiz ao vivo. E trabalhei com os grandes profissionais da época. O que você está dizendo é que você aprendeu também no próprio trabalho, no fazer a rádio, no fazer o espetáculo teatral e tal, e também na dublagem, né? Aliás, você disse que essa experiência de microfone te auxiliou muito na coisa da palavra, do culto à palavra. Olha, a radionovela é a melhor escola para o ator que tem. Ou você aprende a falar o texto, ou então você fecha a lojinha e vai embora, entendeu? Então, essa coisa da novela, do falar, me livrou muito a minha barra, entendeu? Muito, muito. A radionovela enfatiza justamente isso, né? A pronúncia, a entonação. A pronúncia, a entonação, exatamente, a emoção da fala, você tem que dar correta. Porque, na verdade, na radionovela, quem completa o barato é o ouvinte. Sim. Né? Não tem a imagem, não, né? Exatamente, é tudo quem está ouvindo. Você fala, a lua estava linda naquele lago azul, não sei, ele está vendo a lua linda e o lago azul é dele. Não é daqui da novela. Né? Mas se você não der a emoção certa, a coisa certa, talvez a lua azul dele seja muito meia boca. Bacana. Assim.
Breda, então em 60 foi inaugurada a TV, Jornal do Comércio de Recife. Você tinha 12 anos, já era funcionário da rádio e diz que trabalhou na TV antes dela ser inaugurada. Como é que foi isso? Uma coisa que eu gostaria de dizer, a TV Jornal do Comércio foi a primeira estação de televisão a ser construída no Brasil. Ele lá, o F. Pessoa de Queiroz, o Francisco Pessoa de Queiroz, que chegou a ser senador pelo Nordeste, ele, que era dono da Jornal do Comércio, ele construiu uma estação de televisão. Quer dizer, um prédio especialmente projetado para ser isso. Isso, estúdios com corredores, com suítes, com coisa, lá, babá, e fez ali tudo. E eu trabalhei, eu já estava na Jornal do Comércio, né? Eu trabalhei na fase experimental da televisão. Nós ficávamos, se não me engano, 20 minutos no ar. O sinal entrava, ficava 20 minutos, meia hora, só testando para ver como chegava e tal. E, então, eu fiz essa fase da televisão no Nordeste. Depois, fiz tudo, né? Era fantástico. E você fez, vamos dizer, telenovelas, teleteatro? Sim, fazia-se tudo, cara. Telenovela, teleteatro. Teleteatro era a gala, era o teleteatro. Mas a telenovela fiz também, a gente chamava, se não me engano, chamava A Moça do Sobrado Grande. Teve uma novela chamada assim, que nós fizemos lá. Breda, nós temos alguns depoimentos para mostrar para você. Vamos ver o primeiro? Agora é que o bicho pega. Meu maninho Walter Breda, que saudade. Nos conhecemos em Recife, na TV Jornal do Comércio. Depois nos reencontramos em São Paulo, no teatro, muitas e muitas vezes nos estúdios de dublagem, na do Brasil, várias vezes. Um ser humano extraordinário, um ator esplêndido, versátil e um amigo muito, muito querido. Amo você, Valdinho. Um beijo bem grande no seu coração. Zódia. A Zódia, Maninho, você fica, ela me chama de Maninho? É por causa da minha mãe. Minha mãe era a mãe da televisão, entendeu? Então, todo mundo era Maninho para cá, Maninho para lá. Zé Augusto Branco, lembra Zé Augusto Branco? Sim, era Maninho também, na época, tinha Felipe, aquele povo todo. E a Zódia, te amo também, Zódia. Maninha querida, te adoro. Breda, e aí acontece a chegada do videotape, que foi uma tecnologia revolucionária ali naqueles anos 60. Então, olha só o quadro que a gente produziu sobre isso. Em 1950, nascia a TV Tupi de São Paulo e, no princípio, as transmissões eram realizadas totalmente ao vivo. Até que, em 1958, o advento do videotape provocaria profundas mudanças na estrutura de produção da televisão brasileira. Com essa nova tecnologia, as emissoras de São Paulo e do Rio de Janeiro, os principais centros de cultura do país, passaram a produzir e enviar os seus programas para as emissoras dos outros estados, que até então transmitiam atrações locais com artistas e técnicos de suas próprias regiões. Surgiram as grandes redes nacionais, que teriam um alcance ainda maior com a introdução das transmissões via satélite, a partir de 1982. Inovações que fizeram com que Walter Breda deixasse a sua terra natal em busca de melhores oportunidades no eixo Rio-São Paulo, mas que, por outro lado, o levaram a ser reconhecido e admirado por todo o Brasil e também no exterior. Afinal, surfamos todos nos efeitos do controverso, mas inevitável processo de globalização. Eu tinha cabelo, cara. Pois é, em 58 chega o videotape, demora um pouco mais para chegar lá em Recife, e aí entra esse processo de globalização, quer dizer, a produção regional começa a minguar, né? Começa a minguar, fica cada vez mais difícil fazer as coisas lá, né? E para ator, então eu não sabia fazer outra coisa. Eu sofri bastante lá. Eu, minha mãe, o povo todo ficou sem muito chão, sem muito o que fazer. Mas fazia-se teatro, mal e porcamente se fazia teatro, era interessante. Agora, você estava falando, quer dizer, da importância que teria
se houvesse uma continuidade dessa produção regional, né? Sim, cara, porque o país é lindo, o país é rico culturalmente, a diversidade cultural que tem de ponta a ponta é uma coisa fantástica. Cada coisa tinha que ser. Você entende o que eu digo? Porque aí você pasteuriza, né? Fica uma Sim. coisa... Se você tem no São Luís do Maranhão uma coisa da cultura maranhense, ou no Recife, ou no Rio Grande do Sul, uma coisa... Você vê amar o bumba, entender, amar o Bumba Meu Boi, a quadrilha, o pastoril, a moda de viola, a coisa, entendeu? Mas, infelizmente, não é assim. Agora, você não foi só ator lá na TV de Recife, você fez várias coisas, fez de tudo, diz que só não foi câmera. Que outras funções você exerceu lá? Tem um momento lá em Pernambuco que, como as coisas começam a rarear, a TV Cultura de lá, que é a TV universitária, chama TV1, se não me engano, chama até hoje, começou a tentar estruturar uma coisa de teledramaturgia, um departamento de teledramaturgia. E o Milton Bacarelli, que é uma figura fantástica, intelectual, diretor de teatro, escambau, ele assumiu essa peleja, né, essa tentativa de fazer a coisa. E como ele sabia que a barra estava muito pesada e não tinha o que fazer, ele me chama para ir ajudá-lo no setor de teledramaturgia. Mas era uma coisa assim, escriturária, eu botava texto para lá, botava texto para cá, não sei o quê, papá. Não era ator, mas continuava no meio, né, na coisa. E não cheguei a fazer câmera, mas direção, corte, direção de TV eu fiz, o switch eu fiz. Num determinado momento, depois da chegada do videotape, essas coisas todas, dificuldade de arranjar trabalho lá mesmo no Recife, você resolveu prosseguir sua carreira aqui no tal eixo Rio-São Paulo, né? Você veio primeiro para o Rio, primeiro para São Paulo, como é que foi essa? Foi assim. Foi uma saga. Eu com as coisas rareando lá, né, acabando tudo, televisão começou a fechar a câmera, teatro dificílimo fazer, né, naquela época e tal, e eu não sabia, não sabia fazer outra coisa e não queria fazer outra coisa mais. Eu tinha minha profissão já, eu adoro ser ator. Eu quero fazer isso. Mas aí aqui não dá certo, tem que sair daqui. Mas aí, como é que eu saí de Recife? Eu namorava uma moça que ela era de um grupo de teatro lá. Ela era do TUCAP, Teatro da Universidade Católica de Pernambuco, a Liginha. E eles estavam montando uma peça para vir para o Festival do Pascoal Carlos Magno, no Rio de Janeiro. E aí eles me arranjaram, me encaixaram como para operar o som e a luz do espetáculo e tal, que depois eu acabei nem fazendo isso, acabei fazendo figuração mesmo no espetáculo. E nós viemos embora, e eu peguei uma carona, que era como eu tinha a possibilidade de sair de lá e tal. Aí fomos para o Rio de Janeiro, para o Festival do Pascoal, Carlos Magno, e acabado o festival, eu vim para São Paulo, porque eu tinha 2 amigos aqui em São Paulo, que fizemos teatro lá no Recife juntos, eles vieram antes, eles vieram em 68. Isso é 71, a minha vinda é 71. E fiquei aqui, cara. Eles dois, a Liginha voltou para Recife, que ela trabalhava lá, enfim, tal, acabou o namoro. Ela foi embora, ela voltou, Liginha Sodré, amo você. Aí do Rio você já veio para São Paulo direto? Do Rio já vim para São Paulo direto. Chegando em São Paulo, esses meus amigos, o Zé Carlos Alcântara e o Zé Fernandes de Lira, 2 atores, eles mexeram os pauzinhos, cara, e assim com 10 dias em São Paulo eu estava contratado pela companhia da Cleidiáconis, cara. Olha. A coisa foi, por isso é isso que eu estava te falando antes. Eu tive a sorte de trabalhar com os grandes, sempre, desde a rádio. Quando a televisão inaugura lá, vai o Graça Mello para lá, fazer a teledramaturgia do Canal 2. Então, eu fui trabalhar com o Graça Mello lá atrás. Foi um grande professor, eu lembro dele me dando uma bronca, que eu não parava, ficava criança, né? Dando texto assim, ele me parou e falou, olha, se você quer ser ator, você tem, me falou
uma série de coisas que eu falei, puta, e eu escutava, né? Eu escuto, até hoje eu escuto. Falei, puta, é isso aí. E fiquei, né? Então... Aí você foi trabalhar com a Cleide Diácono. Fui trabalhar com um Homem é um Homem. Um Homem é um Homem. É do Bertold Brecht, com direção do Emílio de Biasi. Eu estive com ela em cena. Ela fazia a viúva Begbie da peça, que é um espetáculo. E eu era soldadinho, né? Eu ficava lá na quarta fila, mas estava empregado. Estava pagando a pensão, né? Aí daí pronto, cara. Aí só foi teatro, só foi teatro de lá para cá. Saí da Cleide, fui trabalhar na companhia do Altair Lima, não Hair. Ele estava ainda acabando o Hair. Estava acabando, eu fui fazer um outro espetáculo, mas foi com a companhia do Altair Lima. Aí voltei para a companhia da Cleide para fazer a Capital Federal, grande espetáculo. E fui trabalhar com quem? Flávio Rangel. Agora vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco? Certo. A gente volta já com Walter Breda. Pronto, estamos de volta com o Persona de hoje, conversando com o ator Walter Breda. Breda, você estava falando dos seus primeiros trabalhos aqui em São Paulo, tal, no Teatro Paulista, né? Um deles foi o Castro Alves Pé de Passagem também, né? Exato. Era um elenco de viagem? Como é que era isso? Era, não, a montagem original é 71, se eu não me engano. 71, 72. Tinha o Fagundes era magrinho, era assim, tinha magrinho que nem você. O Fagundes fazia lindamente o irmão do Castro Alves. E em 70, isso é 71. Depois, na remontagem, que eu acho que é 75, mais ou menos, 75, 76, sei lá, o Guarnieri me chama para fazer o que o Fagundes fazia, o irmão do Castro Alves, fazer o Luiz Antônio, se não me engano, chama. E olha o elenco, cara. Era Guarnieri, Otton Basto, Marta Overbeck, Renato Borg, Esther Góes e eu, nessa história, né, fazendo lá. E tinha mais Soninha Loureiro, tinha o Paulo Del, e viajamos pelo interior de São Paulo. Fizemos um monte de cidades, não lembro, muitas cidades nós fizemos. Era muito engraçado, muito apaixonante. A gente viajava, tinha uma Kombi, a velha Kombi, que levava a iluminação, o outro levava o cenário, uma parte do elenco, e tinha um Fusca, que no Fusca o Guarnica ia dirigindo. Era um Fusca? Era um Fusca. O Guarnica ia dirigindo, tinha o Otton e a Marta e eu. Íamos no Fusquinha, né? Então era muito engraçado, cara, e risada o tempo todo. Era muito bom, foi fantástico. E eu continuando aprendendo. E aí você participa de A Capital Federal, né, dirigida pelo Flávio Rangel, como você falou, na companhia da Cleide Diáconis, no Rio de Janeiro. E era uma daquelas grandes produções de época, né, com cerca de 30 atores em cena. E foi um sucesso, e aí você acabou ficando no Rio. Fiquei no Rio porque a turnê acabou lá. Tá. Mas com a Capital Federal nós fizemos Porto Alegre, fizemos Belo Horizonte, fizemos Salvador, se eu não me engano. Fizemos um tour legal assim, né? E Flávio Rangel dirigindo, cara, né? Eu lia o Pasquim, eu conhecia Flávio Rangel do Pasquim, quando eu estava no Recife, né? Eu li o Pasquim e falava, era um ícone, né? Era uma coisa fantástica. De repente eu estou trabalhando com ele, era fantástico também. Ele foi com a minha cara, gostou muito, ele viu que que eu prestava atenção, entendeu? E eu cheguei a ser chamado de Flaviette. Uma época eu falei, o Breda é Flaviette, só trabalha com Flávio. Eu fiz isso, só fiz coisa boa com ele. Fiz O Homem de La Mancha, entrei substituindo, é verdade, mas fiz O Homem de La Mancha no Rio de Janeiro, com Paulo Otran, Bibi Ferreira e Grande Hotel, é mole? E depois fiz Pippin, que era um musical norte-americano, lá também no Teatro Adolfo Bloch. Depois fiz no Dr. Fausto da Silva. E depois, aí em São Paulo eu fiz qual foi que ele dirigiu aqui? Foi o Cyrano de Bergerac. Né? Você está falando aí de peças, de espetáculos grandiosos, produções caprichadíssimas,
numa época que o teatro vivia basicamente da bilheteria. Exato. Sustentava todo esse elenco e tal. Mas você atuou também em montagens mais modestas. Por exemplo, Lampião do Inferno, Viva o Cordão Encarnado. Quer dizer, eram espetáculos extremamente populares, mas aí a grana já era mais curta, né? Muito curta. Era muito curta, era impressionante, porque eram espetáculos fantásticos, espetáculos muito bem recebidos pela crítica, pela coisa, mas a bilheteria não ia tão bem. Dava um gasto lá, mas não era uma coisa como, por exemplo, a bilheteria do Cyrano de Bergerac, do Nostradamus, que era cultura artística lotado. Sim. E todo mundo... Mesmo a Capital Federal. A Capital Federal, mas a Capital Federal já é 72, né? É 72 ainda, mas era um negócio absurdo. Era bilheteria. Significa o quê? Significa que a sociedade ia ao teatro. Entendeu? Isso é o mais lindo, era o mais lindo que acontecia, porque você tinha certeza que você ia fazer o seu espetáculo, a família ia sair de lá, ia para a pizzaria, que ainda dava até para ir para a pizzaria naquela época, e ia discutir a peça, que é a função do teatro. É comunicar, é tentar fazer com que você raciocine, que você pense e raciocine em cima daquilo que foi apresentado, né? Que o autor lá atrás quis fazer. Essa é a função do teatro, inclusive. É uma função social fantástica. A chegada de Lampião no Inferno foi quando eu conheci Luiz Mendonça. Apesar de ser nordestino, eu nunca tinha trabalhado com Luiz Mendonça. Conhecia-o de nome e tal. Luiz Mendonça sempre foi uma pessoa muito importante, né? Era o porta-voz nordestino, era Luiz Mendonça, né? Na época e tal. Aí conhecia Elba Ramalho, conheci Tânia Alves, que esteve aqui, né? E que está aqui para falar com você. Ah, é? Tânia está aí também? Falar de Walter Breda, olha que prazer enorme. Porque além dele ser um super ator, ele é uma pessoa incrível, né? Nós moramos num teatro, né? Um grupo grande, e então tínhamos um convívio bastante intenso, né? 24 horas por dia, de noite de espetáculo. Moramos num teatro fazendo Viva o Cordão Encarnado. Primeiro nós fizemos Lampião no Inferno. Ele fazia o papel do Lampião. Eu fazia o papel da trepadeira, filho do Satanás. Um cordel adaptado. E depois aí fizemos Viva o Cordão Encarnado. Ele fazia um motorista de caminhão chamado Mané Fozinho, e eu fazia uma pastora, Josefina Barames, pastora de pastoril, que é um folguedo popular do Nordeste. Então tinha o flerte dos dois, o namoro dos dois, a gente cantava, a gente dançava juntos, fazia duetos, e era lindo demais. E depois fizemos a Ópera do Malandro. Aí ele fazia o Max e eu fazia a Terezinha. Aí nós fazíamos um dueto. Ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim, leva os teus sinais, que a saudade é pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar. Mas eu fico toda arrepiada, porque eu cantava e ele cantava junto em dueto. Ai, que saudade, Valtinho. Tudo de mais maravilhoso para você. Muito sucesso, muita sorte, muita saúde sempre. E parabéns pelo seu imenso talento. Um beijo. Ai, cara, uma satisfação trabalhar com essa mulher. É incrível, é exatamente isso que ela falou. É o tempo das vacas magras, que a chegada de Lampião no Inferno e Viva o Cordão Encarnado, apesar desses espetáculos lindíssimos, era feito num teatro em que hoje é o Bibi Ferreira. Teatro aplicado, né? Teatro aplicado, que hoje é o Bibi Ferreira. E eram condições muito caóticas, mas nós nos divertíamos muito. E era ótimo trabalhar com ela. Ela é uma profissional fantástica, uma profissional mesmo de primeira, assim, sabe? Leva o trabalho dela a sério, tal. Ela é cantora lírica, né? Ela já fez coisa. E fazia aquele popular lá, fazia aqueles... Né, o baião, uma coisa, ela e tal. E foi um prazer enorme trabalhar com você, Taninha. Saudade enorme. E a Ópera do Malandro aí fechou, né, velha? Fechou. Beijo, Taninha. Breda, e só lá pelos anos 80 que você voltou a fazer televisão. Fez novelas na Tupi, na Rede Manchete, também atuou aqui na TV Cultura. O teatro era uma prioridade para você?
Olha, se eu tiver de escolher, eu quero fazer teatro. Claro. E se o teatro tivesse aquele tempo da bilheteria que dava um pouco de dinheiro, mas dava, e aí seria perfeito. Porque não precisava trabalhar. Porque a televisão é fantástico, é uma outra coisa, assim como o cinema é uma outra linguagem, tem todo um mistério, você tem que ter um fazer próprio, né? É muito bom, mas eu prefiro o teatro porque você tem a plateia, você tem a resposta exata, imediata do teu trabalho, né? É. Agora, eu adoro fazer cinema, por exemplo. Eu adoro fazer televisão, gosto muito de televisão. É uma outra linguagem, é uma outra coisa, mas eu gosto muito de fazer. Aqui, na TV Cultura, nós tivemos uma vida fantástica. Nós tínhamos uma teledramaturgia aqui, do Canal 2, aqui da Cultura, da TV Cultura, era fantástica. Eu trabalhei na continuidade das pessoas fantásticas com as quais eu trabalhei, com a Adhemar Guerra. Maravilhoso. Eu não fiz teatro com a Adhemar Guerra, eu fiz televisão com a Adhemar Guerra. Fiz 2 teleteatros aqui, tinha teleteatro, tinha teleconto, tinha teleromance, abria a câmera para infantil, era fantástico. Adorei fazer televisão aqui. Aqui foi uma fase fantástica da minha vida, enquanto televisão, né? Enquanto trabalho em televisão. Gostei muito. Mas eu sou ator de teatro. E aí, você foi contratado para atuar numa das mais importantes companhias de teatro dos anos 80, que foi a Companhia Estável de Repertório, capitaneada pelo Antônio Fagundes. Tal. Você ficou lá uns 6 anos, mais ou menos, participou de 4 espetáculos. Para quem nasceu depois dessa época, fala um pouco da Companhia Estável de Repertório, qual era a proposta, como é que funcionava. A Companhia Estável de Repertório, como o nome já está dizendo, a Companhia de Repertório, foi a última, talvez a última experiência nesse sentido. Era uma companhia de teatro que tem um grupo estável, que tem um elenco estável. Fixo. Então, as peças são escolhidas a partir do elenco. Tem papel para todo mundo? Então, vamos montar isso. Como o teatro do SESI foi assim também um certo tempo. Né? Depois mudou. Mas foi uma experiência fantástica aqui em São Paulo. E graças ao Fagundes, né, cara? Fagundes é um homem de teatro, é um ator de teatro. Ele faz muito sucesso na televisão e tal, mas eu tenho certeza que ele gosta de fazer teatro. Ele é um ator de teatro. E ele criou essa companhia, que era uma coisa fantástica, cara. Naquela época que não tinha patrocínio, ele nunca fez com patrocínio, tinham as coisas do programa, aquele apoio cultural, não sei o quê, pererê, mas de grana para produzir, ele botava do bolso dele. Ele estava numa fase maravilhosa, né, na televisão, a morte acidental do anarquista que eu vinha fazer depois, substituiu o Serafim Gonzalez, quando eles estrearam no TBC, dava a volta no quarteirão. Eu entrei para a companhia para fazer uma viagem de 9 meses sem voltar em São Paulo, no Brasil. Nós começamos em Porto Alegre, fomos até Manaus, depois descemos, viemos por dentro, Belo Horizonte, Goiânia, aquelas coisas, Brasília, viemos fazendo coisas, eu não sei onde acabou, mas foram 9 meses sem voltar em São Paulo. E a companhia bancando tudo, a companhia bancava tudo. Quer dizer, tem as permutas, tem as coisas, evidentemente, mas não tinha dinheiro público, por exemplo, na parada, entendeu? Era a grana da Companhia Estável do Repertório. Fantástica coisa, a oportunidade de trabalhar. É claro que não podia faltar esse depoimento que você vai ver agora. Meu Deus, vamos lá. Que legal que a turma do Persona está homenageando esse grande ator, querido amigo Walter Breda. Fizemos tantas coisas juntos, principalmente na Companhia Estável de Repertório. E olha, eu tenho muita saudade daquele tempo. A gente deu boas risadas, nos divertimos muito, viajamos esse Brasil inteiro com as peças e era sempre uma excelente companhia e um grande ator, um grande colega. Foi realmente muito gostoso trabalhar com o Breda. Grande beijo, querido. Ô, Fafá, eu que dou um grande beijo em você. Fantástico aquele tempo. Como nós ríamos, cara. Nós ríamos muito. O Fagundes,
ele voltava para fazer a peça, né? Por exemplo, no domingo, acabava o espetáculo, onde nós estivéssemos, se desse tempo dele pegar o avião para vir para o Rio, porque ele estava fazendo televisão. Ele pegava o avião, vinha embora, ou vinha na segunda-feira cedo, e voltava, eu acho que na quinta-feira ou quarta-feira, voltava nas quinta-feiras e ia nos encontrar onde nós estivéssemos, né? Então, ele ficava um pouco da semana fora e daqui a pouco ele chegava. Quando ele chegava, era uma festa, mano. Porque aí não tinha graça sem ele. A gente saía para jantar depois e, Fafá, quantas lembranças, hein, Fafá? É isso, você não liga para mim. Um camarada falou isso para ele uma vez, foi tão engraçado. Você não liga para mim, até hoje a gente brinca com isso. Né, Fafá? Lembra? Ô, meu querido amigo, que bom conhecer você e ter trabalhado com você. E vamos trabalhar mais, hein, cara? E o seu último espetáculo na Companhia Estável foi O País dos Elefantes, que estreou em Avignon, na França. Exato. Também foi o último da companhia, né? Porque foi naquele momento do imbróglio do plano Collor, congelamento do preço de ingressos. Ali foi realmente... As coisas acabam, né? Um dia as coisas acabam. Ali foi o crepúsculo mesmo da coisa da companhia. Eu estava contratado pela TV Bandeirantes. Eu fazia um programa com Ronald Golias, chamado Bronco. Nós ficamos 3 anos no ar. E eu era contratado pelo programa. E o Fafá me chama para ir para a França, para fazer Avignon e Marselha, 2 festivais. Eu fui no Golias e chamei ele e falei, Golias, é o seguinte, a situação é assim, o Fafá me chamou e tal, minha oportunidade de sair do país, nunca fui na França, adoraria ir, não sei o quê, parerê, blá, 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 mas tinha que ficar 1 mês fora. No contrato com a Bandeirantes seriam 4 programas, porque era 1 por semana, né? Eram 4 programas dos quais eu teria que me ausentar. E o Golias, cara, falou, você está aqui no começo do ano, eu estou aqui no dia 1º, eu estou aqui. No julho, agosto, dia 1º de agosto você está aqui, eu estou aqui. Porque foi julho que nós fomos para a França, que foi um fantástico, era aniversário bicentenário da Revolução Francesa, cara. Imagina como é que estava a França. Aí eu falei, todo vai. Então falou, então vai. Eu falei, tá legal, você vai comigo falar com a direção? Ele falou, não, pode ir. Não acredito, cara. E eu fui. Então, quando nós fomos para a França, eu não gastei dinheiro. Entendeu? Não gastei dinheiro, era uma grana legal que nós ganhávamos, que nós fomos para o festival pagos, né? Nós éramos convidados do festival, né? A ser, né? Era convidada do festival. Nós ganhávamos legal, nós fomos, e eu, por não beber, por não fazer mais bagunça nem nada, guardei aquele dinheiro lá em dólar, que eu transformei em dólar depois, não sei o quê. E quando eu voltei, que a barra pesou aqui, com aquele golpe econômico que deram no país, teve o acerto final da Bandeirantes. E aí eu tinha uma grana, que me segurou quase 2 anos. A grana que eu trouxe da França e a grana da rescisão, entendeu? E aí vou fazer dublagem. Estou botando o carro na frente de boi. E aí vamos parar, vamos te mostrar esse quadro que a gente preparou sobre essa pessoa que você acabou de mencionar. Ronald Golias nasceu em São Carlos em 1929 e estreou nos palcos aos 8 anos de idade na escola em que estudava. Aos 13 anos, se mudou para São Paulo e por aqui trabalhou como alfaiate e funileiro. Na juventude, participava de um grupo de aqualoucos do Clube de Regatas Tietê. E suas hilariantes acrobacias o levaram para a Rádio Nacional. Lá conheceu Manuel de Nóbrega, que o convidou para o elenco de Praça da Alegria, em 1957. Logo depois, atuaria em diversos filmes, gravaria discos e atuaria também no teatro. Mas foi a TV que o consagrou em programas como Família Trapo, A Praça é Nossa e Escolinha do Golias. Criou personagens inesquecíveis como o Pacífico, o Bronco Dinossauro e o Profeta, que fizeram a alegria de várias gerações.
Ronald Golias foi realmente um dos grandes nomes do humor brasileiro. Aí uma curiosidade, Brenda, como é que era trabalhar com o Golias? Ele era aquele tipo que decorava o texto, improvisava muito, como é que era a coisa? Ele era um profissional exemplar com a coisa. Mas ele era uma alma solta, né? Então, por exemplo, o programa, o Bronco, chamava Bronco o programa, tinha dois ensaios e gravava. A gente ensaiava na segunda-feira, lendo e tal, acertando cortes, vendo não sei o quê, tal. Na terça-feira, nós fazíamos um ensaio com câmera e à noite gravava. Aí é que o programa acontecia, cara. Porque ele era fantástico. Ele ia embora, cara, e daí, sem escapar do mote da coisa, né? Trabalhar com Golias é fantástico. Prestar atenção nele, ficava grudado nele. Vendo a coisa, o tempo, a coisa, é fantástico. Muito bom, fantástico. Brida, a gente vai para mais um intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para falar dos teus trabalhos mais recentes. Tudo bem? Tudo bem. A gente volta já com Walter Breda. Estamos de volta para o nosso bate-papo com o Walter Breda. Breda, para abrir esse bloco, olha só o recado que a gente tem de um parceiro seu de trabalho e de sinuca. Ele mata a bola no peito, desce no terreno e pau. É gol, estufa a rede. Ele pega o taco de sinuca e pau, bola 7 na caçapa. É um craque. Ele pega textos de teatro, de cinema, de televisão, destrincha, desenvolve um personagem, conta uma história maravilhosa, com toda a inteligência, com toda a sensibilidade. Este é o Walter Breda. Meu amigo Walter Breda, é uma honra ter você na minha amiga, na minha vida. É uma honra ver seus filhos nascerem, o Gabrielzinho, o Thiago. É uma honra compartilhar o palco com você algumas vezes, como em Jogos na Hora da Sesta. O Amante de Madame Vidal, com o Renatinho Borges, com a Esther Góes, com a direção de Gianni Rado. Nesse momento aqui me vem na cabeça, lá nos anos 70, quando eu te conheci praticamente no Rio de Janeiro, fazendo um espetáculo chamado O Homem de la Mancha, com Paulo Outram, Bibi Ferreira, Grande Otelo. Sonhar, mas um sonho impossível. Lutar, onde é fácil ceder. Vencer, o inimigo invencível. Negar, onde a regra é vender. Que uma semana lá o Grande Otelo, o grande Otelo, não pôde fazer o espetáculo. Quem foi que o Flávio Rangel, o diretor, colocou para substituí-lo numa semana assim que tínhamos casas lotadíssimas lá no Teatro Manchete? Fazíamos espetáculos de terça, domingo, 2 sessões quintas, 2 sábados, 2 domingos. Era uma fase áurea do teatro. Quem foi que substituiu o Grande Otelo fazendo Sancho Panza? Walter Breda. Que a vida lhe seja pródiga, cheia de saúde, de alegria, de paz, de prosperidade, de amor. Você merece o melhor, cara. Te amo. Zé Carlos, grande companheiro, grande companheiro. Nós nos conhecemos nessa montagem aí, do Homem de la Mancha. E eu não lembro, de vez em quando eu lembro dessa coisa que ele falou. Eu tive a oportunidade. Foi um negócio, coisas do Flávio Rangel, né? O Otelo, não sei o que aconteceu, ele não foi na quarta-feira. Aí o Flávio me chamou, falou: Breda, amanhã chega de tarde que a gente vai passar o papel do Otelo. Eu falei: cara, não faça isso, eu vou fazer. Não, era ditador, né? Aquela vozinha dele assim, você vai fazer. E aí chegamos na quinta-feira de tarde, eu e ele, teatro só com a luz de serviço, puta teatro, que era o teatro do Adolfo Bloch, no Flamengo ali. E passamos aqui, ele vem para cá, depois ele vai para lá. Aqui ele canta, tinha só 2 solos, cara, com uma orquestra de quase 30 figuras. Aí depois vem para cá, depois vai para lá, não sei o quê, pererê, vai. De noite o Otelo não foi de novo. E eu tive que entrar e fazer. A sorte é que, como
eu presto muita atenção e não podia deixar de prestar atenção no Grande Otelo em Cena. Era a oportunidade que eu tinha na vida de trabalhar com o Otelo, cara, Bibi Ferreira e Paulo Otran. Toda vez que tinha o Sancho Panza em cena, estava o elenco todo na coxia, vendo ele fazer, que era uma aula fantástica. Foi o que me salvou a barra, mais ou menos, que aí eu fui lá e fiz, eu me viro direitinho também, né? Cantei lá com Ailton Escobar, que era música ao vivo, velha. Não era playback, não, era música ao vivo. E aí tive essa parada na minha vida, graças a Flávio Rangel, que Deus o tenha. Grande Flávio, adoro ele, adorei conhecê-lo e trabalhar com ele também. Brida, e no cinema você participou de grandes filmes, né? Como Pichote, A Lei do Mais Fraco, A Próxima Vítima, Beijo da Mulher-Aranha, A Hora Mágica, Carandiru e por aí vai, entre aí uns 20 filmes. O teu processo de trabalho no cinema é diferente da TV e do teatro? É, porque é uma outra relação, né? É outra relação com câmera, é outra relação com o que te cerca, né? O espaço e tal. Então, eu não tenho a manha, digamos assim, de trabalhar para essa lente aí. Eu não sei nem que lente é essa. Mas tem gente que faz isso. Eu lembro aquele fotógrafo de cinema fantástico, o Zé. Como é que ele... Eu não sei se o Zé é vivo ainda. Mas ele estava falando uma vez, o Zé Medeiros, ele estava falando uma vez, num filme que eu fiz antes de vir para São Paulo, eu fiz 2 filmes, 2 longas em Pernambuco, para a Saga Filmes. Um foi a Faustão, o Cangaceiro do Rei, e A Vingança dos Doze. O Faustão, o Cangaceiro do Rei, é um dos filmes ficcionais do Eduardo Coutinho. Né? O Eduardo fazia muito documentário. Né? Esse é um filme de ficção que ele dirigiu e eu tive o prazer, a sorte de trabalhar com ele. Aí o Zé estava comentando que o único ator que ele viu que era magnífico para trabalhar com lente era o Hugo Carvana. E aí ele deu um exemplo, era uma cena, não lembro que filme que era, sei que era uma cena que era um comício numa praça pública, o Carvana começava uma coisa de deputado, sei lá, fazendo campanha política, e a tomada do plano era assim, começava fechado na cara dele e vinha abrindo, vinha abrindo, vinha abrindo, vinha abrindo, vinha abrindo, vinha abrindo e dava a praça toda, né? Com o público aqui, não sei o quê. E o Carvana vai mudando a interpretação, cara, de acordo com a mudança da lente, entendeu? Então, digamos, isso é um chute. No close, ele começava aqui, para coisa, fazendo um negócio sobrancelha e tal, e acaba aqui, na gesticulação, porque está lá longe, está aberto, né? Ele é uma coisa lá. Então, eu não sei fazer isso, mas se você me dizer, Breda, está cortando aqui, pronto. Aí eu sei onde é que está, né? Breda, está fechadão. Aí eu sei que eu não posso fazer teatro. Tenho que fazer a coisa... menor, né? É, porque o cinema, a câmera, ele é teu pensamento, né, velho? Se for fechado em você, não adianta você. Precisa fazer muita coisa. Você só carrega a intenção da coisa que passa, que é legal. Agora, como dublador, você tem dezenas de trabalhos, né? Você já dublou desde Al Pacino e Harrison Ford até o mexilhãozinho do Bob Esponja. Nem todo bom ator se dá bem em dublagem. Existe um pulo do gato para ser um bom dublador? Cara, voltamos à minha experiência, ao meu conselho. Presta atenção. Tem que prestar muita atenção. Porque aí você faz a dublagem, é complicado, porque você tem o fone com o som original da parada, né? Tem a imagem e tem o texto, né? Em português. Se você decora bem, o Fagundes, por exemplo, se daria muito bem, que o Fagundes decora a página. Ele olha assim, fala, grava, e vai impressionante. Fagundes é impressionante. Eu não estou com essa bola toda, mas eu decoro rapidamente. Se eu dou 2 olhadas no texto, já pode ir, vai. Aí você bota... Aí você tem que botar na boca do cara. Hoje em dia tem um programa que chama Pro Tools, que ele corrige um monte de coisa. Ele corrige até a afinação de cantor, né? E na imagem ele corrige a boca, corrige o labial, o Pro Tools. Então, fica mais fácil?
fazia coisa. Mas quando eu comecei, lá, quando eu voltei da França com Fagundes e tal, que estava tudo parado, uma amiga minha, saudosa, Nair Silva, que fez televisão em Pernambuco comigo lá atrás, ela era, como é que chama, coordenadora de um estúdio de dublagem aqui, o Estúdio Álamo, que é um estúdio famosíssimo, que não existe mais, que era do seu Michael Stoll. E a Nair, encontrei a Nair no Orvieto, que era o escritório da gente, aquela cantina fantástica. Era o escritório. E ela falou, Bredinha, Maninho, era outro que me chamava de Maninho. Maninho, o que você está fazendo? Então, eu digo, estou desempregado, não tem dinheiro, não tem nada. Ela falou, vamos fazer dublagem. E me leva para a dublagem. E aí fica, né? Porque você vai, pega gosto, faz a coisa direitinho e tal, parará. Mas você mencionou o Pro Tools, né? Nessa época que você começou, era tudo ao vivo e todos os atores ficavam numa mesma bancada. Ficavam, já era o fim dessa época, mas era aquele telão, fazia pum, 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 preto e tchau, entrava a cena. Às vezes, quando era o diálogo, ficavam os dois no diálogo na mesma... Hoje não é mais assim, hoje você grava individualmente, ainda tem o Pro Tools. Mas naquela época, quando eu comecei, era o fim dessa época bem artesanal, que era todo mundo na bancada, errou um, volta tudo. Ai, era um gente. horror. Mas os caras eram muito bons, bicho. Eram muito bons. Brida, recentemente você protagonizou a série de comédia Alto Posto, né? No impagável dono do posto de gasolina, o Nelson, e fez um baita sucesso. Que tipo de papel você prefere? O dramático, o de comédia? Ah, comédia, sem dúvida. Comédia é mais legal fazer. É mais difícil. É, né? Fazer rir é mais difícil. Porque a comédia, ela já é. Entendeu? Não adianta você tentar fazer o engraçado. Vai melar tudo. Faz o que está escrito, cara, e que vai dar certo. Uhum. Entendeu? Eu prefiro a comédia. Mas o drama também é muito interessante. Né? Temos mais um depoimento, é o último. Olha só. Salve, Walter Breda. Força da natureza, talento puro, orgulho de Pernambuco, orgulho do teatro brasileiro. Sou teu fã. Você é uma pessoa admirável de se ver em cena. E se não fosse ator, com certeza teria sido jogador de futebol. Estou aqui fazendo uma provocação para você, Bredinha. Saudade do nosso tempo de futebol, que a gente jogava contra os garçons do Orvieto, do Gigeto, jogava com o Plínio Marcos no nosso time, gritando, xingando todo mundo que errava um passe, errava um tiro a gol. Você não errava nunca, você era o craque do time. Eu tenho muita saudade desse tempo e saudade também do tempo que a gente ficava meses, anos em cartaz com uma peça. Hoje em dia o teatro está mudado, né? As pessoas ensaiam 2, 3 meses para ficar 1 mês em cartaz e já achando que isso é maravilhoso. Enfim, você não tem saudade desse tempo, daquele teatro que a gente fazia e que lotava a plateia e a gente ficava anos em cartaz? Tá? Um grande beijo, quero dizer assim, de público, o que eu nunca te disse pessoalmente, talvez, que eu te amo demais, te admiro demais, você é uma grande pessoa. Beijo, meu amor. Tchau. Ô, meu grande amigo, Xaxá. Puta, nós viajamos também com teatro infantil. Eu e o Xaxá, nós fizemos uma bela turnê. E é incrível, velho. Eu tenho um morro de saudade daquele tempo. Falamos aqui quase agora. Exato. Vivíamos de bilheteria, 1 ano e meio em cartaz, 2 anos em cartaz, o teatro lotado, saindo gente pelo ladrão. Plínio Marcos, cara, também foi outro. Eu fiz um inédito dele. O Tempo da discoteca? Sob o signo da discoteca. Sob o signo da discoteca. Eu fiz o primeiro Zé das Tintas, quem fez fui eu. E ele ia assistir, depois viajamos, ele ia junto vendendo os livrinhos dele. Foi um outro que eu prestei atenção. Até o último momento da vida eu prestei atenção no Plínio Marcos. Agora, Breda, você já fez de tudo, no rádio, na TV, no teatro, no cinema, na dublagem. Então, voltando àquela questão inicial do Tchekov.
sobre a felicidade. O que te deixa mais feliz quando você realiza um trabalho, seja em que plataforma for? A resposta do público. Sem dúvida, a resposta do público. No cinema e na televisão, a gente fica com o Ibope, né? Estamos presos ao Ibope. Deu Ibope, não deu Ibope. Mas no teatro, não. O teatro vem ali, você tem a resposta na hora. Mas seja de Ibope ou seja do teatro, o que me deixa muito feliz é o espetáculo acontecer, é o filme acontecer, é a resposta ser boa e agradar, porque não interessa, a gente pode cobrar uma grana para ganhar bem, tudo bem, faz parte, você tem que pagar suas coisas e tal, não sei o que, pererei. Mas o reconhecimento do teu trabalho, da coisa que você quer fazer, por exemplo, você vai fazer um Tchekov, se você conseguiu a mensagem que o Tchekov queria passar, aí matou, cara. Aí é tudo para mim, entendeu? Breda, muito obrigada pela sua presença. Que delícia de trajetória, né? Opa. Inaugurando tantas coisas aí. Pois é. É verdade. Eu que agradeço muito o convite. Foi um prazer estar aqui. Agora é engraçado aquelas coisas, né? A gente vai... As perguntas, você vai buscando coisa, vai lembrando coisa, depois eu fiz muita coisa mesmo. Bom, também são 64 anos de profissão, né? Eu tenho 74, comecei com 64 anos de profissão. A gente descobre que a gente fez muita coisa. E ainda tem muita coisa para fazer, né, Walter? Opa, mas Deus te ouça. Se Deus quiser. Tomara que sim. Estou com os projetos aí, todos esperando todas as coisas abrirem aí para a gente ir encaminhando os projetos. Vou fazer sim. Muito obrigado, Walter. Eu agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Até a semana que vem. A gente se vê no próximo domingo. Ele estava falando, ele falou de coisas tão fantásticas que eu gostaria de ter falado, mas por outro lado não falei. Imagina, foi ótimo. Peraí que a gente vai fazer uma coisa.